Pois bem, como eu disse para vocês, o que nos interessa aqui é trabalharmos a administração pública direta e a administração pública indireta. Inclusive, na última prova, isso acabou sendo exigido. Então, acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Quando nós falamos sobre administração direta e indireta, nós vamos direto num instrumento normativo muito importante, que é o Decreto-Lei 200, de 1967. O artigo 4º do Decreto-Lei 200, de 1967, normalmente é cobrado em prova objetiva. Então, vejam ali o que ele diz. Em primeiro lugar, segundo a redação do próprio Decreto-Lei 200, a administração pública direta ou centralizada são os órgãos do Poder Executivo. Então, no âmbito federal, Presidência da República e Ministérios. Só que, além da administração pública direta ou centralizada, nós temos a administração pública indireta ou descentralizada. Nesse caso, o mais comum é eles cobrarem na prova o fundamento constitucional da administração pública indireta. Qual é o fundamento constitucional da administração pública indireta? É o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 19, que diz o seguinte, podem acompanhar na Constituição de vocês. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia ou autorizada instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Neste último caso, no caso de fundação pública, uma lei complementar irá definir a sua área de atuação. Então, notem, nós temos 4 espécies de pessoas que compõem a administração pública indireta: autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Se perguntarem na prova a respeito de agências reguladoras, nós encaixamos aqui. Por quê? Porque aqui no Brasil, a agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Então, quando eu falo autarquia, já estou englobando agências reguladoras. Quando eu falo de agências executivas, eu não estou falando de uma quinta espécie de entidade da administração pública indireta. Quando eu falo a respeito aqui no caso de agências executivas, eu estou falando de uma qualificação jurídica que você defere a uma autarquia ou fundação pública que já existe e celebrou um contrato de gestão com o poder público. Então, quando eu falo agência executiva, ela já está incluída aqui entre autarquias e fundações públicas. Certo, meus amigos? Então, muito bem. O que nós podemos falar a respeito de cada uma dessas entidades da administração pública indireta? Nós vamos ver o seguinte. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, assim como a União. Como dizia Eli Lopes Meirelles, a autarquia é como se fosse a longa-manos do Estado, o prolongamento do poder público. E por que a autarquia tem que ser uma pessoa jurídica de direito público? Pelo seguinte aspecto. Uma autarquia desempenha uma atividade típica ou exclusiva de Estado. Uma atividade que não pode ser delegada a particulares. Atividade típica ou exclusiva de Estado. O que seria uma atividade típica ou exclusiva de Estado? Aquela que está ligada normalmente à ideia do chamado poder extroverso, a ideia de imperatividade. Então, por exemplo, normalmente uma autarquia tem poder normativo em suas mãos, normalmente uma autarquia tem poder de polícia, poder de fiscalização e assim por diante. Fundação pública é uma pessoa jurídica, mas existe uma discussão na doutrina se é pessoa jurídica de direito público ou se é uma pessoa jurídica de direito privado. No âmbito federal, todas as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Agora, no âmbito dos estados e dos municípios, sabe-se lá o que se passou na cabeça do legislador. Então, acompanhe aqui comigo o seguinte. Mesmo no âmbito federal, se você entender que fundação pública é também uma pessoa jurídica de direito público, assim como uma autarquia,
Afinal de contas, qual seria a sua grande diferença frente a uma autarquia? A atividade desenvolvida. Porque enquanto uma autarquia desempenha uma atividade típica ou exclusiva de Estado, uma fundação pública tem uma atuação no âmbito social, uma atividade não exclusiva de Estado. Atuação no âmbito social, atividade não exclusiva de Estado, uma atividade que pode ser desempenhada por particulares. O que seria uma atividade no âmbito social? Ensino, saúde, pesquisa científica, cultura, proteção ao meio ambiente, assistência social e assim por diante. Por isso que um grande exemplo de fundação pública são as universidades públicas. Lembre, por exemplo, da Universidade de Brasília. Certo? Pois bem, empresa pública e sociedade de economia mista são duas espécies de pessoas jurídicas que nós analisamos em conjunto. Observe aqui no quadro. Vejam aqui empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando perguntarem na prova qual a natureza jurídica de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, vocês vão responder: são pessoas jurídicas de direito privado. Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Agora, lógico, o seu regime jurídico não é totalmente de direito privado, porque elas fazem parte da administração pública. Então, no caso, empresa pública e sociedade de economia mista, basicamente você aplica o direito civil, o direito empresarial. Agora, regras gerais de licitação, tanto uma empresa pública como uma sociedade de economia mista devem respeitar. Nós vamos encontrar normalmente empregados trabalhando na empresa pública e sociedade de economia mista, pessoas regidas pelo direito do trabalho. Agora, vocês sabem muito bem, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Então, notem, o regime jurídico não é totalmente de direito privado. Existe incidência de normas de direito público. Inicialmente, empresa pública e sociedade de economia mista, elas foram criadas para explorar a atividade econômica. Com o passar do tempo, muitas delas passaram a prestar serviços públicos. Então, preste muito bem atenção nisso. Empresa pública e sociedade de economia mista ou presta serviço público ou explora atividade econômica. Esses conceitos serão importantes para nós daqui a pouco. Certo? Pois bem, agora nós temos que ver, empresa pública e sociedade de economia mista, quais são as suas diferenças. Isso acaba sendo exigido na prova. Nós temos muitas diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Nós vamos destacar 3 diferenças porque acabam sendo cobradas com mais frequência em prova. Primeira grande distinção: forma admitida em direito. Uma empresa pública pode adotar qualquer forma admitida em direito. Então, pode adotar qualquer forma jurídica. Pode ser uma sociedade civil, uma sociedade empresarial, sociedade por ações, sociedade limitada, qualquer forma admitida em direito. Agora, segundo o Decreto-Lei 200, sociedade de economia mista só pode ser sociedade por ações, só pode ser SA. Segunda grande distinção: composição do capital social. Numa empresa pública, 100% do capital social está nas mãos do poder público. Nós podemos, inclusive, encontrar aqui uma figura um pouco estranha, contraditória. Uma sociedade unipessoal. Vamos imaginar, 100% das ações de uma empresa pública estão nas mãos da União. Isso pode acontecer. Agora, sociedade de economia mista, como já diz o próprio nome, a composição do capital social é misto. Parte do capital social está nas mãos do poder público, parte do capital social está nas mãos da iniciativa privada.
certo? Basicamente, essas duas distinções é que eles costumam cobrar em provas objetivas. Mas eles começam a cobrar agora uma terceira distinção. É até engraçado que eu explico essa distinção em direito administrativo. Diz respeito a processo civil, mas às vezes cai na prova de direito constitucional. Não importa. Aonde cobrarem, você vai acertar a questão. A terceira distinção se aplica apenas no âmbito federal. Diz respeito à jurisdição, à competência dos juízes federais. Então diz ali o artigo 109, inciso 1º. Regra geral, nas causas em que for parte, União Federal, entidades autárquicas federais e empresas públicas federais, regra geral, as suas causas serão julgadas na Justiça Federal. Observem que o artigo 109, inciso 1º, não fala nada de sociedade de economia mista federal. Então, nesse caso, regra geral, nas causas em que for parte uma sociedade de economia mista federal, suas causas serão julgadas na Justiça Estadual. Não será Justiça Federal. Então, artigo 109, inciso 1º, vocês devem tomar um certo cuidado.